dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou o Alexandre e eu queria agradecer demais a todos vocês que estão se inscrevendo no canal e sempre fortalecendo com aquele like. E obviamente, deixando sua presença nos comentários. Então de coração, muito obrigado. Se a gente continuar desse jeito, logo logo a gente atinge a marca de 1000 inscritos. Chega de enrolação e bora pro vídeo. E atendendo ao pedido da maioria, como vocês pediram por outros roubados, é isso que eu vou estar trazendo. E o anime de hoje é o I Parry Everything, ou em japonês, Orewa Subete o Parry Suru. E se você não entendeu absolutamente nada do que eu tô falando, fica tranquilo, eu vou colocar o nome na descrição do vídeo. Nosso anime começa com nosso protagonista chamado Nor. Ele estava limpando uma valeta e ajudando a todos da cidade. E pode parecer que não, mas ele já é extremamente roubado. E o mais engraçado de tudo isso é que ele não faz ideia do quão forte ele é. Mas fica tranquilo que eu vou te contar o porquê. Há 15 anos atrás, o Nor era um garotinho que já fazia de tudo em sua casa, pois infelizmente sua mãe estava muito doente. Então mesmo vivendo numa fazenda, era ele quem cuidava de todas as tarefas da casa. E principalmente, ajudava a cuidar de sua mãe, que lutava fortemente para sobreviver. Mas em uma noite trágica, assim que ele foi levar a janta para ela já não estava mais entre nós. E o pequeno Nor agora não tinha mais pais. E acabou se tornando um garoto órfão. Mas ao invés de chorar e ficar se lamentando, ele continuou dando duro e fazendo de tudo para sobreviver, mesmo sem ter um rumo em sua vida. Até que em um dia, ele encontrou um livro que seu pai lia para ele. E isso trouxe boas lembranças de sua vida. E também direcionou ele para um caminho, já que aquele livro se tratava de aventureiros. E a partir desse momento, ele decidiu o que queria fazer. E seu foco era evoluir e ajudar a todos com seus poderes, de qualquer maneira que ele pudesse, se tornando um herói útil para todos. E ele faria de tudo para alcançar esse sonho. Então na manhã seguinte, ele se despediu de seus pais e resolveu ir até a capital real. Chegando lá, era tudo muito novo e muito lindo para ele, já que ele nunca teve escola e nem mesmo saiu da área rural. E assim que ele viu o primeiro aventureiro, seus olhos já brilharam. E ele o seguiu até a guilda. E chegando lá, infelizmente o mestre da guilda já falou que aquele não era um lugar para crianças, e que ele iria deixar seus pais preocupados. Mas assim que ele soube que o Nor era um garoto órfão, ele mudou de ideia e resolveu dar uma chance para o garoto. Então ele explicou que para se tornar um aventureiro, você precisa ter pelo menos um tipo de habilidade forte, e que existem diversas escolas que ele poderia fazer esse treinamento. Ao escutar aquilo, o pequeno Nor ficou extremamente ansioso, e já partiu para a escola de espadachim, já que como nos livros que ele lia, ele seria capaz de cortar um dragão com apenas um ataque. Então pelos próximos 3 meses, ele treinou incansavelmente a arte da luta com a espada. Mas infelizmente, ele só conseguiu aprender uma habilidade chamada Parry. E a única coisa que ela fazia era desviar de ataques. E ela não seria suficiente para ele se tornar um aventureiro. Mesmo não tendo sucesso, ele decidiu continuar sua aventura. Ele não iria desistir apenas por ter falhado uma vez. Então, ele foi até a escola de guerreiros. E novamente treinou por mais 3 meses. Mas infelizmente, ele também não conseguiu aprender uma nova habilidade. E a única coisa que aquele treinamento serviu foi para aumentar suas habilidades físicas e deixar ele um pouco mais forte. E pelos próximos 12 meses, ele passou pulando de escola em escola. E o ciclo se repetiu. Ele não foi aceito na escola de arqueiros. Ele não foi aceito na escola de magos, nem mesmo na de bandidos. E por último, a escola de curandeiros. Mesmo passando 3 meses treinando com todas as suas forças, ele não conseguiu aprender nenhuma habilidade forte. E apenas as mais básicas. E desse jeito, infelizmente, ele não poderia se tornar um aventureiro. Tudo aquilo deixou o pequeno Nor muito triste. Então ele voltou para sua antiga casa, rever seus pais, e pensando que não era nenhum prodígio, e que definitivamente ele não tinha talento nenhum. Mas nesse mesmo momento, ao invés de largar tudo e desistir de sua vida, ele resolveu ir pelo caminho mais difícil, e continuar lutando, até realizar seu sonho. E ele estava determinado a treinar muito mais forte. Então pelos próximos 14 anos, dia, tarde e noite, sem parar incansavelmente, ele resolveu treinar a sua habilidade de Parry, com o objetivo de aprender uma nova habilidade. E por incrível que pareça, isso não aconteceu. Mas ao longo de seu treinamento, todas as habilidades que ele tinha estavam 100% masterizadas. E agora ele era capaz de desviar de 1000 espadas ao mesmo tempo, com apenas uma habilidade. E ainda assim na sua cabeça, ele era extremamente fraco, pois tudo que ele tinha entendido até o momento é que ele precisava aprender uma habilidade forte. Mas mesmo ainda sendo fraco e não tendo aprendido ela, ele resolveu voltar até a capital real e tentar mais uma vez se inscrever na guilda de aventureiros.
Chegando lá, assim como da primeira vez, ele preencheu o formulário. E mais uma vez, a recepcionista da guilda falou que ele não tinha o que fazer, e que ele não poderia se tornar um aventureiro daquele jeito. Então, o mestre da guilda aparece. E ele nem sequer consegue reconhecer o Nor, já que afinal de contas tinha se passado mais de 14 anos. Então, ele resolveu ajudá-lo de alguma forma, dizendo que ele poderia se inscrever no ranking mais baixo para aventureiros, o famoso rank F. Mas absolutamente nenhum aventureiro se inscreve para esse ranking, já que mesmo você sendo considerado um aventureiro, você não pode aceitar nenhuma missão, você não pode lutar contra monstros, e a única coisa que você pode fazer é aceitar pedidos pela cidade. E geralmente as únicas pessoas que se inscrevem para esse ranking são os mais pobres de todos. Mas de maneira alguma, aquilo impediu o Nor de ficar feliz, já que mesmo não sendo o que ele pensava, ele conseguiu se inscrever como aventureiro, e de alguma maneira ele estaria ajudando pessoas. E seus olhos brilharam, como se ele estivesse matando dragões. E ele estava mais próximo de talvez um dia realmente se tornar um grande aventureiro. A partir desse momento, ele começou a ajudar a todos na cidade, realizando diversas tarefas, fazendo absolutamente de tudo, salvando animais, cuidando de crianças, fazendo comida, limpando o que tivesse para limpar, e no meio de tudo isso, se divertindo muito. E ele conseguia fazer tudo isso com muita facilidade, já que todo o treinamento que ele fez durante os 14 anos deixou ele extremamente forte. Mas ele obviamente não sabe disso, e mesmo se soubesse, ele continuaria treinando todos os dias, como ele continua fazendo, já que se esforçar ao máximo e ajudar os outros faz parte de quem ele é. Então, em um belo dia enquanto ele trabalhava normalmente, ele escuta o grito de uma garota, e como seu sonho é ajudar qualquer pessoa sem nem parar para pensar, ele já saiu correndo em direção aos gritos. E entrando na caverna, ele se encontra com um grande demônio, mas o visual daquele demônio parecia mais uma vaca, e na cabeça dele, aquilo realmente era uma vaca, e ele não fazia ideia do poder daquele monstro, que carregando um machado gigantesco, dizimou todos os soldados da garota, com apenas um ataque. Mesmo assim, o Nor não ficou com medo daquilo, manteve sua postura e seu pensamento de ajudar os outros. E usando suas habilidades básicas, resolveu enfrentar aquela vaca. E utilizando sua habilidade de parry sem parar, ele refletia todos os ataques daquela vacona e defendia a pequena garota. Mas pro azar dele, a espada que estava em sua mão se quebrou. Mas mesmo assim, aquilo não foi suficiente para desmotivá-lo. E mesmo com um cotoco de espada, ele pula para salvar a garota, reflete o grande machado da vaca e corta sua cabeça, libertando a garota que estava presa e dando seu primeiro passo em direção a se tornar uma lenda. Mas mesmo diante de tudo aquilo, a única coisa que passava na cabeça do Nor era preocupação e reflexões. Sua mão tremia e ele pensava que tinha que se esforçar ainda mais, já que era completamente inaceitável ele pensar que poderia se tornar um aventureiro daquele jeito, sendo que uma simples vaca que se soltou já era capaz de dar todo aquele trabalho para ele. E foi muito metido de sua parte pensar que ele já estava pronto para sair se aventurar pelo mundo. Depois disso, a garota que foi salva perguntou seu nome, mas ele disse que aquilo não era importante, que ele não era uma pessoa importante, e que ela não precisava se incomodar com aquilo, e simplesmente foi embora. Então mais guardas chegaram, perguntando se a princesa Lineburg estava salva, enquanto Nor caminhava em direção ao seu treinamento. Toda essa situação gerou um grande problema para o reino, já que afinal de contas, aquele demônio aparecer nas minas não era uma coisa comum, e muito provavelmente alguém tinha summonado ele lá. E então, depois de algumas investigações, eles conseguiram descobrir o responsável, já que aquele demônio também estava usando um anel mágico, e dentro desse anel tinha um símbolo do Império de Deridas. E eles eram os responsáveis por aquele acontecimento, já que eles queriam matar a princesa Lineburg e iniciar uma guerra com o reino. Tudo isso para conquistar a Dungeon das Relíquias Perdidas, que tinham itens e recursos extremamente valiosos. Dito isso, eles estavam dispostos a fazer absolutamente qualquer coisa para ter essa dungeon só para eles. E se não fosse pelo Nor, eles teriam conseguido aquilo. E agora, tanto a princesa quanto seu irmão querem descobrir quem foi o grande aventureiro que salvou a sua vida, já que ele saiu de lá e nem mesmo um nome ele deixou. E falando nele, novamente ele estava na guilda, atrás de alguns trabalhos para fazer. Mas assim que ele apareceu lá, o chefe da guilda ficou muito aliviado, perguntando se ele tinha sobrevivido, já que a fofoca que um demônio tinha aparecido já tinha sido espalhada por todo o reino. E como o Nor não tinha aparecido antes, o chefe da guilda tinha ficado muito preocupado. Então o Nor apenas respondeu, dizendo que ele estava sendo seguido por algumas pessoas, e foi direto para sua casa. Então, o chefe falou que ele teve muita sorte de não trombar com aquele demônio, já que mesmo um aventureiro de rank A teria muita dificuldade de enfrentar ele. Escutando aquilo, a única coisa que veio na cabeça do Nor era que ainda bem que o monstro que ele enfrentou ontem era apenas uma vaca,
Então ele perguntou o que aconteceu com aquele demônio. E o chefe da guilda respondeu que um aventureiro misterioso derrotou ele, e com apenas um ataque. E mais uma vez, Honor pensou que existem pessoas simplesmente fantásticas naquele mundo, mas que infelizmente ele não é uma delas. Mas inesperadamente, nesse mesmo momento, uma garota de capuz aparece, falando que finalmente encontrou o Nor. E ele obviamente também a reconheceu. Não só ele, mas o chefe da guilda já sabia que ela era a princesa daquele reino. E a única coisa que passava na cabeça dele de todas as pessoas que estavam na guilda era por qual motivo a princesa estava naquele ambiente. E o que o Nor tinha feito de errado para ela estar lá. Mas mal eles sabiam que na verdade o Nor era o salvador dela. E ela estava lá apenas para agradecer ele e oferecer uma boa recompensa. Mas como ela estava chamando muita atenção, ela pediu para ele seguir ela, e que usando suas magias ninguém iria conseguir segui-los, e nem perceber que eles estavam lá. Então mesmo sem entender o motivo, o Nor resolveu acompanhá-la, até um lugar mais calmo, onde ela finalmente agradeceu ele, e disse que ela queria dar uma recompensa tão digna para ele, quanto o valor de sua vida, a fim de demonstrar toda a gratidão que ela tem por ele. Mas para surpresa dela, o Nor respondeu dizendo que não queria absolutamente nada. E que muito provavelmente ele até mesmo atrapalhou ela naquela luta, já que as magias que ela tem e o nível de força dela são muito maiores do que o dele. Mesmo assim, apenas o pedido de obrigado já era o suficiente. Escutando aquilo, a princesa não conseguia entender o que passava na cabeça do Nor. Ela ficou insistindo, e até mesmo começou a chorar, já que de alguma forma ela queria agradecê-lo pelo que ele tinha feito. E além disso, ela queria que ele fosse até seu pai, o rei daquele reino, para ele também agradecê-lo pessoalmente. Percebendo que ela estava falando sério e não iria desistir, o Nor resolveu ceder, já que ele também se lembrou da vez em que ele pediu para ser ensinado e não iria desistir por nada. Por isso, ele resolveu acompanhá-la até a sua casa. Chegando lá, ele se deparou com uma imensa mansão, além, é claro, de muitos guardas que estavam fazendo a segurança. Mas como eles estavam invisíveis, eles conseguiram passar sem nenhum problema. E enquanto eles caminhavam por lá, a única coisa que passava na cabeça do Nor é que ela realmente era de uma família extremamente rica. Além disso, eles também finalmente se apresentaram, e agora ela sabia que o nome de seu salvador era Nor, e como seu nome era muito grande, ela pediu para ele apenas chamá-la de Lin. Depois disso, também no meio do caminho, eles se encontraram com a guarda Inês, mas o Nor, em toda a sua humildade, achou que ela na verdade era uma empregada da mansão, e que seria extremamente difícil fazer os afazeres dela com aquela roupa. Além dela, eles também se encontraram com Gilbert, um dos guerreiros daquela mansão, e por precaução, todos eles foram juntos até o encontro do rei, já que eles estavam muito desconfiados do Nor. Chegando na sala do trono, o rei e seu filho Ren estavam conversando de um assunto extremamente importante. Obviamente, o assunto se tratava do Império de Deridas, que estava utilizando até mesmo a força e querendo iniciar uma guerra para ter a posse da dungeon. E agora, eles precisavam lidar com aquilo. Mas assim que o Nor e os outros chegaram na sala, ele se tornou o assunto do momento. E para evitar qualquer tipo de mal-entendido, ele já falou que não tem nenhum tipo de etiqueta, e que não sabe como ele deveria se tratar diante de um rei ou de pessoas importantes. Mas ao invés daquilo deixar o rei incomodado, ele apenas deu uma risada e disse que dessa maneira seria muito mais fácil conversar com ele. Estendeu sua mão e agradeceu por ter salvo a coisa mais importante na vida dele, ou seja, sua pequena filha. Nesse momento, o Nor já estava pensando que estava tudo certo, que ele já tinha recebido os agradecimentos e ele finalmente poderia ir para casa. Mas mal ele sabia que, assim como sua filha, o rei também não iria deixar aquilo barato. E ele com certeza iria querer oferecer uma recompensa tão grande, ou maior ainda do que sua filha iria oferecer. E então, ele disse que ele poderia pedir o que quisesse: terras, dinheiros, recompensas, e até mesmo as relíquias da Dungeon Perdida. Mas mais uma vez, com toda a naturalidade do mundo, o Nor disse que não precisava de nada aqui, que ele estava muito bem, e que apenas o pedido de obrigado já era suficiente. E então, o rei resolveu apelar. Caminhou até seu trono e pegou uma espada que estava atrás dele. Essa espada é extremamente especial, já que ela é feita de um material que não pode ser quebrado e nem mesmo riscado. Ela é com certeza uma das espadas mais fortes do mundo. Mesmo assim, o rei disse que aquilo não passava de uma decoração e que não teria problema nenhum o Nor pegar aquilo. Então, percebendo que não tinha escolha, o Nor resolveu aceitar aquela recompensa. E a pedido do rei, ele até mesmo deu uma balançada nela, surpreendendo a todos por conseguir fazer aquilo com apenas uma mão, já que aquela espada era extremamente pesada, e mesmo os mais fortes precisavam das duas mãos para lutar com ela, fazendo mais uma vez com que o rei desse risada daquela situação. Por fim, o rei resolveu fazer um pedido para o Nor, já que mesmo sua filha sendo forte, ela poderia ter morrido naquela situação. E então, ele pediu para o Nor virar seu professor, mas aquele pedido deixou o Nor extremamente sem jeito. E ele falou que não tinha absolutamente nada que ele pudesse ensinar para ela, já que ela definitivamente era muito mais forte do que ele.
Além disso, ele também teve a audácia de dizer que um pai não pode interferir no ensino do filho, e que eles têm que tomar suas próprias decisões. E mais uma vez, o rei riu com tudo aquilo. E a conversa se encerrou. E finalmente, o Nor começou a caminhar em direção à sua casa. E olhando atentamente para sua nova espada, a primeira coisa que ele pensou é que ela seria muito útil para limpar as valetas. E como ela não era desgastada de maneira alguma, ela seria a ferramenta perfeita para aquilo. E ele queria o quanto antes testar aquilo. Mas enquanto ele se perdia em seus pensamentos, a Inês novamente apareceu, dizendo que queria um pouco de seu tempo. Primeiramente, ela se ajoelhou e agradeceu por ter salvo sua mestre, já que essa era a função dela a se fazer. Segundamente, ela se apresentou como a vice-capitã da família Clays, uma guerreira conhecida pelo seu título de Escudo Divino. E por último, mas não menos importante, ela falou que iria ajudar o Nor em qualquer coisa que ele precisasse, já que ele foi um grande salvador da princesa. Mas uma coisa deixou ela muito incomodada, e ele definitivamente não poderia fazer mais aquilo, já que mesmo a princesa e o rei tendo permitido, ele não poderia falar de maneira informal com eles. E aquela etiqueta era uma coisa que definitivamente ele deveria ter, e que da próxima vez, ela com certeza iria cobrar ele. Então, o Nor apenas aceitou os agradecimentos dela, e disse que da próxima vez irá ter mais cuidado. E antes de ir embora, ele também se apresentou. E assim que ela ouviu seu nome, ela ficou surpresa, como se já tivesse escutado aquilo antes. E nesse mesmo momento, quando ele novamente pretendia ir para casa, o Gilberto já apareceu e apontou a lança em sua cara, dizendo que ele queria que ele mostrasse todo o potencial que ele tinha, e que ele não iria permitir ele ir para casa antes disso, deixando o Nor, que nem mesmo sabia seu nome, sem nenhum tipo de escolha, a não ser acompanhá-lo. Então, o Gilberto levou ele até um centro de treinamento. E chegando lá, ao invés do Nor ficar preocupado com aquilo, ele ficou muito ansioso, pois fazia muito tempo que ele não batalhava com ninguém. Para ser mais específico, mais de 15 anos, já que a última vez que ele fez isso, ele ainda era criança e estava fazendo treinamento nas escolas. Então ele resolveu aproveitar aquela oportunidade e encarar de frente o seu veterano, já que essa era uma oportunidade única para ele ver o quão próximo ele estava de se tornar um aventureiro, e talvez aprender alguma coisa. Então, sem se enrolar muito, ele já pegou uma espada de madeira e eles foram se enfrentar. E o inesperado aconteceu, já que Gilberto começou a atacar o Nor sem parar, mas mesmo assim, ele não conseguia acertar nenhum golpe. E todos que estavam em volta estavam chocados com aquela situação. Mas diferente deles, o Nor achou que simplesmente o Gilberto estava pegando leve com ele, já que no fim das contas, ele não passa de um amador. Então, sem um pingo de vergonha, ele fala que estava tudo bem e que ele podia ir mais rápido que ele conseguiria acompanhar. Chocado com aquilo, o Gilberto realmente achou que o Nor estava certo e que ele estava se segurando e não estava dando o seu melhor. Então, ele começou a levar as coisas um pouco mais a sério. Mas assim como da primeira vez, ele também não conseguiu acertar nenhum ataque. E o Nor mais uma vez falou que ele podia ir mais rápido. Nesse mesmo momento, uma fúria acendeu dentro do corpo do Gilberto, e ele resolveu utilizar seu ataque mais forte. E assim como das outras vezes, o Nor também desviou daquele ataque, mas dessa vez foi por muito pouco. Então ele simplesmente levantou seu braço e falou que entendeu e que tinha perdido aquela luta. Pegou sua espada e começou a caminhar para casa. Enquanto isso, absolutamente todas as pessoas que estavam naquele centro de treinamento ficaram completamente desnorteadas, já que no fim das contas, ninguém nunca tinha desviado daquele ataque do capitão. E o mais chocado de todos eles, obviamente, era o Gilberto, que começou a lembrar de seu passado e de todos os momentos que ele teve até chegar ali. Desde que ele pegou sua lança, ele sempre foi muito talentoso, um gênio por assim dizer, e não existia nenhum oponente que conseguia vencê-lo. E todos os lugares que ele procurava um desafio, simplesmente acabavam em muito tédio. Nem mesmo monstros muito fortes conseguiam dar conta dele. E ele desejava que no mundo existissem mais pessoas tão fortes quanto seu próprio professor. E diante de tudo isso, o Gilberto não conseguia entender como o Nor tinha tanto potencial, já que ele tinha um jeito muito bobão. Ele não quis aceitar nenhuma recompensa do rei, e era completamente inexplicável ele ter derrotado um Minotauro sozinho. Mesmo assim, durante sua luta, a sua lança nunca conseguiu alcançar ele. E mesmo sabendo que seu último ataque poderia matá-lo, ele mesmo assim só tinha essa chance de acertá-lo. E por sinal, aquele ataque era mais rápido que a velocidade do som. E mesmo assim, o Nor conseguiu desviar daquilo. E aquele duelo não passou de uma bela humilhação para ele, já que ele definitivamente ficou sem entender como o Nor fez aquilo. E para piorar tudo aquilo, ao invés do Nor dizer que era vitorioso, ele simplesmente levantou sua mão e disse que tinha perdido. E saiu dizendo que esperava pelo próximo encontro deles, como se nada tivesse acontecido.
deixando apenas a arena que eles estavam completamente destruída. E tudo isso deixava o Gilberto extremamente ansioso. Voltando pro Nor, o motivo pelo qual ele simplesmente aceitou sua derrota é porque na cabeça dele, o Gilberto se segurou em seu último ataque. E na cabeça dele, só utilizando suas próprias habilidades, ele não teria conseguido desviar daquilo e provavelmente teria morrido. E como sempre, a única coisa que passava em sua cabeça é que ele precisava treinar mais, já que ele ainda é muito fraco e desse jeito, ele nunca vai conseguir se tornar um grande aventureiro. E depois de tudo isso, mesmo quase tendo morrido, ele nem sequer lembrava o nome do seu oponente. E continuou levando sua vida, como se nada tivesse acontecido. Inclusive no dia seguinte, ele finalmente pôde experimentar sua espada para limpar uma valeta. E o resultado foi simplesmente espetacular, e muito mais rápido do que normalmente é. E como aquilo funcionou tão bem, ele até mesmo começou a pensar em outros serviços que ele podia usar sua espada para fazer. Ajudar as pessoas, e obviamente ganhar um trocadinho. E enquanto refletia sobre isso na floresta, novamente, a Lin aparece, e absolutamente do nada, fala que quer se tornar seu aprendiz, e ajudar ele com qualquer tipo de tarefa que ele tiver, já que apenas estar ao seu lado já seria o suficiente para ela. Mas antes dela continuar seu pedido, Honor já recusou ele, dizendo que não tinha absolutamente nada que ele pudesse ensinar para ela. E além disso, ele sabe cuidar de si mesmo e não precisava da ajuda dela para fazer suas tarefas diárias. Mesmo assim, a Lin não estava disposta a desistir e disse que ele podia usar ela para qualquer coisa que ele quisesse. E ela literalmente só queria estar a seu lado para aprender com ele. Mas o Nor não mudou sua opinião e continuou dizendo que ele não precisava dela. E isso até mesmo fez ela ter vontade de chorar. Mas ao invés disso, ela resolveu demonstrar seu potencial para ele, dizendo que realmente poderia ser útil. E então, ela começa a utilizar todas as suas magias e tudo que ela tem a oferecer como uma aventureira. Mas toda sua apresentação surtiu um efeito completamente oposto ao que ela queria, pois ao ver tudo aquilo, o Nor mais uma vez pensou que ele era muito inferior a ela, e definitivamente não tinha nada que ele pudesse ensinar para ela, já que ela era pelo menos umas 100 vezes mais forte que ele, e de maneira nenhuma ele conseguia entender por que ela ficava pedindo para ser seu aprendiz. Então, para tentar convencê-la de que ele era completamente inútil, ele resolveu mostrar também uma magia dele, a única que ele sabe utilizar, chamada de chama pequena, fazendo seu dedo virar um isqueiro gigantesco. Mas aquilo também teve o efeito oposto que deveria ter na Lin. Mas obviamente, ele não sabe disso. Então a Lin saiu de lá, tentando entender por que ele não tinha aceito ela como sua aprendiz. E se lembrou de uma história que contavam na capital, do garoto que não tinha talento. Que antes de conhecer o Nor, ela pensou que aquilo não passava de um conto de fadas, já que era uma história muito ridícula para ser verdade. Era a história de um garoto de 12 anos que conseguiu conquistar todas as 6 escolas e completar o treinamento em todas elas. E na cabeça dela e de todas as outras pessoas, essa era uma história que definitivamente não era possível, já que até mesmo os guerreiros mais fortes desistiam das escolas em apenas 3 dias. Então como um garotinho de 12 anos poderia fazer aquilo e sobreviver durante 3 meses em cada uma delas? Por fim, ela se lembrou do seu instrutor de magia, que mostrou para ela uma coisa interessante, e que se você utilizar sua magia diversas vezes, você pode aumentar o tamanho de suas magias e a força delas. Então ele utilizou a mesma magia que o Nor, e ela definitivamente era muito menor do que a dele, mesmo ele sendo o mago mais forte da capital. E para piorar tudo aquilo, assim que o Nor utilizou sua magia, ele disse que todas as outras estavam mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, o nível de habilidade dele em todas as coisas que ele tem são comparadas ao nível de um deus. E tudo aquilo fez a Lin pensar que todas as magias que ela utilizou na frente dele faziam ela passar vergonha, já que para ele, aquilo era absolutamente nada, sendo que ele até mesmo conseguiu matar um minotauro sozinho, utilizando uma espada cega. E ao invés dele ser um guerreiro metido que quer todas as coisas, ele sempre vive em silêncio e ajudando a todas as pessoas em sua volta, e não esperando absolutamente nada em troca. Então, pensando em tudo isso, e que um dia ela terá que liderar aquela capital, ela definitivamente sabia que precisava da força do Nor, pois ele era um ser humano completo. Então, mais uma vez, ela se recusou a desistir. Encontrou ele durante a noite e falou que tinha entendido, que ela era muito orgulhosa e imatura, e que por isso ela ainda não era digna de ser sua aprendiz. Mas mesmo assim, ela continuaria seguindo seus passos e chamando ele de professor. Obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Não se esqueçam de dar aquela lida nos comentários. Tamo junto, fui!